A lição dessa semana, ela é de extrema importância para nós, sabe? Assim como todas as coisas que nós aprendemos através da palavra de Deus, que nós aprendemos com a Bíblia, mas essa tem uma urgência, sabe? Estão barateando a graça de Jesus. E muitas vezes eu e você também fazemos isso. Nós esquecemos que a graça, ela tem um valor imensurável. E como você viu aí no título do vídeo, o título dessa semana, né? O tema dessa semana é graça barata. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Esse é o texto base dessa semana, né, deste estudo, que se encontra lá em Judas 1, versículo 4, né? Na verdade, Judas só tem um capítulo. E o objetivo dessa semana é desafiar os cristãos do nosso tempo a combater a graça barata, valorizando e vivendo as verdades da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui, se a gente parar para analisar um pouco esse texto base, nós vemos que algumas pessoas que não temem a Deus, elas conseguem se infiltrar no meio da igreja, sem que nós, que somos a igreja, percebamos. Então, aqui eu já percebo que é um alerta para nós. Igreja, estão entrando pessoas no seu meio e você não tem percebido. E aí depois fala o que eles fazem, né? Eles torcem a mensagem, eles tiram o sentido da mensagem da graça do nosso Deus, a fim, e ainda fala qual é o objetivo deles, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Então aqui uma atenção. A graça barata, ela é inimiga mortal da igreja. Isso é uma frase que está aqui na lição. Graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. Então, ao invés de nós estarmos tentando justificar o pecador, né? Nós não, a graça de Deus. A graça de Deus, ela justifica o pecador, mas ela abomina o pecado. Mas essa graça barata que tem sido pregada, e não só nos dias de hoje, mas assim como antigamente, assim como no tempo de Judas, né, que aqui ele escreveu essa carta de alerta para a igreja, a qual ele se importava, de que eles justificam o pecado. Porque para eles, a graça, já estamos vivendo pela graça, então a gente não precisa obedecer mais, a gente pode fazer o que a gente quiser, pode fazer o que for, porque Deus é gracioso, Ele vai perdoar mesmo e Ele não se importa com o que nós vamos fazer. E, bom, se a gente analisar esse pensamento, a gente percebe que esse tipo de pensamento, ele não gera uma transformação. Porque eu estava no mundo, fazia algumas coisas, conheci Jesus, reconheci que Ele é meu Salvador, que a graça dele está sobre mim, mas eu ainda continuo com as mesmas atitudes do mundo. Isso mostra que essa pregação dessa graça barata, ela não traz transformação, o que é completamente oposto à palavra de Deus, porque Deus, ele estava aqui de braços abertos para pecadores. Jesus estava de braços abertos para pecadores, para a mulher samaritana, para a mulher adúltera e para diversos outros exemplos, incluindo os discípulos que seguiam ele. Ele estava de braços abertos para receber os pecadores, mas ele exortava, ensinava, e a graça dele é tão imensurável que transformava aqueles homens e mulheres pecadores em
em proclamadores da palavra, em pessoas que eram totalmente transformadas, aqueles que eram tímidos e não falavam, passavam a falar, aqueles que perseguiam a igreja de Deus passam a ser os maiores mensageiros da palavra. Então perceba que a graça de Deus, ela é abundante e transformadora, mas aqueles que pregam essa graça barata, eles não têm uma vida transformada, e muitas vezes eu e você podemos estar sendo enganados, dizendo que não, eu não preciso ter uma mudança de hábito, eu não preciso mudar os meus costumes, porque Deus conhece o meu coração e a graça dele está sobre mim e a graça dele me salvou. Sim, realmente a graça de Deus nos salvou, mas ela também nos transformou. O primeiro tópico dessa lição é o chamado ao combate, que se nós lemos aqui em Judas, versículo 3, diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Então, nós devemos batalhar por essa fé que foi separada, guardada para os santos. Então, assim, aqui Judas, ele deixou bem claro que ele queria muito falar sobre a salvação. Ele queria muito falar sobre como a obra de Deus, né, sobre como a vida de Jesus trouxe salvação, mas ele viu a necessidade, porque haviam aqueles que estavam se filtrando e haviam aqueles que estavam dentro da igreja, que estavam se confundindo, que estavam se iludindo com essa graça barata. E quando ele entendeu que a fé dessas pessoas estava sob ameaça, ele se viu na necessidade de instigá-los a batalhar pela fé, a batalhar pela verdade, né, pela palavra da verdade, pela graça transformadora de Deus. E quando nós vemos, né, essa palavra, batalhar, quando nós temos que batalhar por algo, nós sabemos que isso não será fácil, mas que valerá a pena, vale a pena nós batalharmos pela fé. Vale a pena nós batalharmos pela graça de Deus, para que essa graça ela não seja distorcida, para que pelo menos no nosso coração ela permaneça intacta. E nós percebemos com o jeito que ele escreve que é um combate urgente, sabe? E que nós que estamos lendo hoje, nós possamos entender isso como ainda sendo uma batalha urgente. Ainda é uma batalha urgente, porque ainda há aqueles que estão se infiltrando nas igrejas. Ainda há aqueles que estão enganando, ainda há aqueles que pregam essa graça barata. E aqui, indo para o segundo tópico, é o fundamento do combate. E o fundamento do combate é a fé. Mas por que nós defendemos a fé? Porque ela foi transmitida para nós, não por qualquer pessoa, mas pelo próprio Jesus. Foi Jesus quem falou para nós. Foi Jesus quem fez aquela obra lá na cruz. E essa fé, ela nos foi transmitida e ela precisa ser preservada, ela precisa ser guardada. Nós precisamos lutar com as nossas forças para que ela seja guardada, para que ela se mantenha. O Evangelho foi entregue de forma final. Não há outra revelação a ser recebida. Não há nenhum outro Salvador para vir. Não há nada mais, sabe assim, que não há nada mais transformador do que o Evangelho. Não há outra revelação. É essa fé que nós devemos crer. É nessa fé que nós devemos batalhar. Aqui fala, Judas, não deixe espaço para inovações. Não há inovações, sabe? Nós cremos que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas não há nenhuma verdade além da palavra de Deus. Não há nenhuma verdade além do que aquilo que Jesus nos ensinou, do que aquilo que o próprio Deus nos ensinou.
E aqui diz: os falsos mestres estavam ensinando outro evangelho, estavam inovando a fé. Eles estavam ali transformando aquilo que é gracioso, aquilo que é poderoso, aquilo que é transformador em algo banal, sabe? Eles estavam levando aquilo para a carnalidade, eles estavam falando para as pessoas: não importa. E o terceiro tópico é o contexto do combate. Quando nós lemos aqui esse versículo 4, nós podemos captar um pouquinho do contexto. Se você se lembra lá dos estudos que nós vimos nas cartas de Pedro, a gente percebe que são contextos bem parecidos, que são contextos onde pessoas se levantam contra o evangelho, mas elas são assim, eles são falsos mestres, eles estão ali dizendo que estão pregando a palavra de Deus, mas estão falando coisas em oposto, sabe assim, jogando um verde, tentando fazer com que outros caiam. Porque aqui que nós reparamos: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então este era o contexto de uma igreja que estava ali orando, pregando a palavra de Deus, aprendendo mais de Deus, mas que por uma desatenção estava deixando que falsos mestres se infiltrassem e pregassem uma palavra contrária àquilo que está nas escrituras. E algo que, infelizmente, nós ainda presenciamos nos dias de hoje é que essa graça barata, ela tem o objetivo de dar uma desculpa para pecar. É como, né? Não é como se fosse, eles realmente fazem isso. Eu posso pecar, eu posso fazer isso porque a graça de Deus me alcançou. Eu posso fazer tal coisa porque a graça de Deus me alcançou. Mas a graça de Deus, ela é libertadora. Ela liberta a gente do pecado. Qual é o sentido de Deus entregar o seu filho para morrer por nós, para que nós recebêssemos o perdão, se fosse para a gente continuar pecando, se fosse para a gente continuar vivendo a vida do jeito que ela já tá? E olha só o que está escrito aqui em Romanos 6:1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha o que diz aqui em Tito 2:11 também. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa área presente. Então aqui, nesses pequenos versículos que nós lemos, nós vemos que a graça de Deus, ela não recaiu sobre nós para que nós continuássemos pecando, para que nós usássemos isso como desculpa, mas ela nos trouxe a capacidade, ela abriu os nossos olhos para renúncia, para viver algo novo, para viver este novo, porque Deus manifestou a sua salvação. Deus manifestou a sua salvação para nós, pecadores sujos que erramos todos os dias, mas isso para nos ensinar a renunciar, a viver de maneira justa, a viver de maneira piedosa na geração em que nós estamos. Irmãos, olha a seriedade desse combate. E esse é o quarto tópico, a seriedade do combate. Quando nós vemos isso na palavra de Deus e nós percebemos que isso está se repetindo, nós vemos o quão é importante nós estarmos firmados na palavra, o quão é importante nós entendermos a graça de Deus. Nós fomos alcançados por essa graça para viver uma nova vida, mas sempre haverá aqueles que irão tentar pregar contra. Mas, irmão, você precisa estar firmado na verdade. Você precisa saber que a graça de Deus é libertadora e transformadora. Aqui na lição diz: quando os falsos mestres recusavam-se a obedecer os mandamentos das Escrituras para viver dissolutamente, estavam negando tanto a soberania quanto ao senhorio de Cristo. Porque eles, na prática, né, assim, no dia a dia deles, eles mostravam que Deus ele não era soberano, que Jesus não era soberano,
que a palavra de Jesus não era verdadeira, que a palavra de Jesus não era transformadora, porque eles não colocavam Jesus como Senhor da sua vida. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós queremos fazer a vontade dele. Nós queremos fazer. Mas eles não colocam Cristo como esse Senhor. Eles não colocam Cristo. Porque para eles podem continuar fazendo as coisas, eles podem continuar desobedecendo. E aqui diz, quem tem Jesus como seu único e soberano Senhor é alguém que está empenhado em fazer a sua vontade. Abra aí sua Bíblia em João 14, a partir do verso 15. Jesus falando, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E lá no verso 21 diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, aqueles que reconhecem Cristo como seu Salvador verdadeiramente, estes seguem os seus mandamentos, estes obedecem a sua palavra. Porque do que adianta nós falarmos que Jesus é o Senhor da nossa vida, quando nós trocamos ele por qualquer outra coisa, quando nós tentamos barganhar para não obedecer. Ah, não, eu não vou seguir esse mandamento por causa disso, eu não vou seguir essa parte aqui, porque a graça de Deus, o Senhor já conhece meu coração, Ele sabe, então isso não tem problema eu errar, isso não tem problema eu pecar. Mas aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. E isso me faz pensar muito sobre o outro Judas que a gente acaba sempre confundindo com esse, que é sobre o Judas Iscariote, sabe? A gente fica tão escandalizado, a gente fica tão assim impressionado. Nossa, como Judas Iscariotes conseguiu trocar Jesus por algumas moedas. Mas pelo que nós temos trocado Jesus? Pelo que nós temos tentado barganhar, sabe? O que nós tentamos fazer em troca, sabe? O que nós estamos fazendo, o que nós estamos trocando pelo Senhor? Às vezes é mais tempo nas redes sociais do que em oração. Às vezes é a fornicação, às vezes é a pornografia, às vezes é tantas coisas que a gente poderia facilmente deixar pra lá, porque elas nos fazem mal. Mas nós escolhemos seguir essas coisas, sabe? A gente fica tão indignado com Judas trocar Jesus por algumas moedas, mas muitas vezes nós trocamos por tão pouco, sabe? Nós fazemos tão pouco. Deus fala para nós buscarmos Ele de todo o coração, e quantas vezes você tá lá na igreja, só tá cantando por cantar, só tá lendo a Bíblia por ler, sabe? A gente não tá se entregando de todo o coração, o que é uma coisa tão mais fácil de fazer, já que a graça de Deus nos alcançou, já que o amor dele nos alcançou sendo pecadores, nos alcançou sendo errantes, e tudo que nós devemos fazer é só nos entregar de todo o coração, e isso nós não fazemos. E aqui é a próxima parte da lição, ela tá falando formas para nós combatermos, né? Formas para nós combatermos a graça barata. E na verdade são coisas simples que nós podemos fazer. Aqui diz, combatemos a graça barata quando valorizamos a fé cristã. Quando nós valorizamos o que Jesus fez por nós naquela cruz. Quando nós valorizamos o sacrifício, sabe? Quando nós valorizamos o plano perfeito que Deus fez para nós. Assim, nós já estamos batalhando, né, contra essa graça barata. Porque nós recebemos de graça, mas ela teve um alto preço lá naquela cruz. Sabe, quando nós pensamos, eu fiz algo errado, eu cometi algo errado, eu cometi um crime, eu preciso ser punida, eu preciso ser corrigida. Mas Cristo, o Filho de Deus, ele se entregou como culpado, sem ter culpa nenhuma, sem ter pecado nenhum, sem ter errado em nada em sua vida. Ele se entregou no meu lugar, sabe, no seu lugar, nós que pecamos todos os dias, todos os momentos. Ele se entregou por nós, no nosso lugar, sem ter nada errado nele, sem ter cometido nenhuma falta. Então, é por isso que nós devemos valorizar a nossa fé. É por isso que nós devemos valorizar a nossa fé em Cristo, porque é só assim que nós conseguiremos combater essa graça barata. Mas não é só valorizar,
Porque quando nós valorizamos, automaticamente nós vivemos. E aqui fala, combatemos a graça barata quando vivemos a fé cristã. Não é apenas quando postamos sobre a fé. Não é apenas só quando nós usamos uma camisa, eu amo Jesus. Não é só sobre isso, mas é sobre viver essa fé. É sobre viver Jesus, sabe? É preciso viver a fé no cotidiano sem usar a graça como desculpa para o pecado. Batalhar pela fé não significa somente debater, né? Debater assim a Bíblia, não é só sobre isso, mas sobre vivê-la no dia a dia. Viva Jesus no seu dia a dia. Deus é tão bom para nós. Deus é tão bom para nós, Ele derramou essa graça tão imensurável, sabe? Um amor tão infinito. E quantas vezes nós trocamos por tão pouco? Quantas vezes nós nos esforçamos por tão pouco, sabe? Quantas vezes eu falo assim de mim, quantas vezes eu não valorizei essa graça? Quantas vezes eu não valorizei o que Jesus fez por mim? Quantas vezes eu não vivi isso, sabe? É algo que deve estar na nossa mente. O quanto eu tenho deixado de valorizar o amor de Deus. O quanto eu não tenho vivido o amor de Deus, sabe? É para nós acordarmos, é para nós abrirmos os nossos olhos. Nós devemos estar ali defendendo isso, mas defendendo, vivendo essa fé, sabe? Vivendo essa verdade em Cristo. Negando o meu pecado, negando a mim mesma, porque eu sei que o que o Senhor fez por mim é assim, inalcançável, é imensurável, e eu não merecia isso, eu não mereço essa graça, eu não mereço essa vida, mas eu recebi, e eu preciso reconhecer que ela foi por um alto preço. E agora vamos aqui para o nosso desafio da caminhada. A graça barata é apenas uma das maneiras de perverter a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Seu desafio para esta semana será ficar alerta quando estiver acessando suas redes sociais, YouTube, internet, TV ou rádio. Você consegue identificar inovações da fé apostólica? Convide um cristão amigo seu para conversar sobre elas e sobre como elas podem ser combatidas à luz do Evangelho. Além disso, ore para que o Senhor o ajude a viver o que acredita, para que não neguemos o senhorio de Cristo com o nosso estilo de vida. Então, olha só, será que nós conseguimos identificar, né, as inovações, né, novos tipos de fé, os novos evangelhos que estão tentando pregar? Ai, Deus abençoe esses motoqueiros aí, para que as motos deles parem de fazer tanto barulho, em nome de Jesus. E bom, aqui, né, nas últimas linhas, tá falando para nós orarmos para o Senhor nos ajudar. Então eu vou aproveitar neste momento de oração que nós fazemos no final para já cumprir essa parte do desafio, para que eu e você venhamos orar por isso, para que eu e você venhamos orar, para que o Senhor nos ajude a viver isso, a viver, sabe, essa fé, a não só ficar falando e repetindo versículos, sabe, mas nós realmente vivemos isso, para que nós não venhamos negar Jesus no nosso dia a dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Deus, eu e o seu povo, Deus, reunidos para glorificar e exaltar o seu nome. Obrigada, Pai, por este estudo tão importante que o Senhor está aqui nos ensinando, que o teu Espírito Santo está aqui falando conosco. Pai, nós buscamos tão pouco, nós mergulhamos tão raso, mas o Senhor, assim, com a sua graça abundante, vem e abre os teus braços para que nós venhamos nos achegar a Ti. Pai, nós somos tão pequenos e tão falhos e por isso nós pedimos a sua ajuda. Senhor, vem nos ajudar a viver a verdade no nosso dia a dia. Venha nos ajudar, Pai, a mudar os nossos hábitos, a mudar as nossas atitudes, as nossas vestes, os nossos comportamentos, aquilo que sai dos nossos lábios, Pai. Que nós venhamos aprender de Ti o que Te agrada, Pai. Que nós venhamos aprender de Ti a agradar ao Senhor, a defender a fé, Senhor Jesus. Que nossa vida, Pai, seja um testemunho
vivo do que o Senhor faz, do que o Senhor transforma, Pai. Que a Tua graça transformadora venha mais uma vez, Pai, nos moldar de acordo com a Tua vontade. Amém. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até a volta de Cristo. Amém.